Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sinceramente espero que sim. E na aula de hoje eu vou ensinar você como fazer o desenho do cabelo masculino, né? A gente vai estar usando como modelo aqui a foto do ator Henry Cavill, que interpreta o Superman. Essa é a terceira aula inclusive, tá? A primeira aula foi como fazer o esboço do desenho, né, com o grid. A segunda aula foi como fazer um fundo cinza com 3 camadas de lápis, é bem interessante inclusive a segunda aula. Essa aqui é a terceira aula de como fazer o cabelo, né, os brilhos, os detalhes. Então sem mais enrolação, bora pra aula. Então, para começar aqui o preenchimento desse cabelo, vamos começar com lápis H bem apontado, tá? Vamos fazer um fundo geral aqui, né? Fazer um fundo tanto marcando as partes claras de levinho, quanto marcando as divisões das mechas, né? As divisões escuras entre uma mechinha e outra, né? A gente tem submechas, né? É cheio de mechinhas do cabelo, então a gente marca divisões com lápis H mesmo, marca tanto os pontos claros, um fundo claro, e onde for mais escuro a gente já marca com H também, para já deixar, a gente vai separando, né, onde vai ser cada tom. E caso você esteja usando aí um papel mais poroso, como canson, por exemplo, esse lápis H, esse fundo com lápis H, também serve para tirar a porosidade do papel, né? Ele vai, quando você passa um lápis mais duro, né, como H, 2H, do H em diante, né, do H, 2H, 4H em diante, esses lápis eles vão afundar os poros do papel e deixar ele mais liso, né? Então é legal isso aí para preparar áreas que tem que ficar lisas. E chegando aqui agora nessa parte que está indo mais para a raiz do cabelo, né? É sempre importante você fazer o finalzinho do traço, né? Onde vai acabar próximo à testa, por exemplo. Sempre faz o finalzinho do traço dos fios de cabelo com um finalzinho fino, tá? Muito importante isso para dar o aspecto ali de ser a raiz do cabelo, né? Bem fininho ali então. Então sempre que puxar o fio em direção à testa ou à pele ali, você sempre deixa o finalzinho do traço fino. Não deixa acabar aquele ponto grosso, tá? Para não ficar estranho no desenho. Então sempre acaba com um finalzinho fino, que continua, né, com lápis H. A gente vai marcar toda essa região aqui com lápis só mesmo. Você vai só variar a pressão da mão, né? A gente já viu no primeiro exercício como fazer vários tons com lápis só. A gente vai fazer aqui tom claro, tom médio, tom escuro, tudo com H primeiro, para depois a gente vir aí com as camadas, né? A gente vai vir com outras camadas por cima. Isso aí nos primeiros exercícios eu explico certinho, né? Como fazer camadas com lápis, questão de degradês. E repare que essas mechinhas de cabelo todas têm degradês, tá? Não é aquela mudança brusca. Aqui eu tô vindo agora com lápis 2B, com uma camada por cima da camada que eu fiz com H. Tô vindo com lápis 2B, sempre lápis bem apontado, tá? E aqui você vê a importância de treinar aqueles primeiros exercícios, né? De camadas, degradês, porque a gente usa muito, né? Usar uma camada de lápis por cima da outra. A gente usou o H, agora uma camada de 2B. Depois a gente vai vir ainda aqui com uma camada com 4B. Então muito importante você dominar o básico do desenho, tá? Não adianta você querer vir direto aqui. Não pulem as aulas, tá? Não pulem. Comece pelo básico, domine primeiro o básico. Se você não dominar o básico, provavelmente você não vai ter um bom resultado, tá? Aqui eu tô dividindo algumas mechas agora, ó, que são um pouquinho fora, né, da direção das outras. Então fica bem atento nessa parte, porque aqui muda um pouquinho. Outra coisa importante que eu não falei é que do lado da minha folha aqui eu tô com a referência, tá? E a referência é quadriculada. Eu tô usando aquele grid para eu poder acertar também a posição de cada mechinha de cabelo. E a partir de agora já tô usando aqui o lápis 4B para marcar as divisões mais profundas das mechas, tá? Sempre tem isso em mente, tá? Para profundidade você usa lápis mais escuros. Com os tons mais escuros eles dão a impressão de profundidade. Os tons mais claros, né, os lápis mais claros, os tons mais claros dão impressão de volume. Repare bem isso. Repare que onde tem o brilho ali, que é mais claro, dá a impressão de que tem mais volume. E onde eu faço mais escuro, dá a impressão de profundidade. Então sempre tenha isso em mente. Você nunca se esqueça, né? Essa região aqui vai ser um pouco mais escura, né? Em algumas partes eu não vou fazer nem fundo, tá? Com lápis H. Onde são partes mais escuras, já vou direto com lápis 4B. Outras partes mais claras eu preciso usar o lápis H, lápis 2B, algumas camadas, mas alguns pontos não, tá? Aqui eu venho fazendo mais a separação das mechas, né? Os pontos mais profundos ali, as mechas que tem uma divisão maior, já vem com lápis 4B, marcando ali, e olha como é que já dá aquela impressão de mecha, da divisão das mechas, né? Fica bem legal. Eu vou marcando aqui, e é muito importante nesse contraste. Muita gente tem medo de usar lápis escuro, né? De escurecer o desenho e tal, mas sem os tons escuros não tem como realçar, né, os brilhos. Então você precisa escurecer o desenho. Se você fizer um desenho todo clarinho, não vai destacar os brilhos, né? Então tem que ter ali
as sombras para destacar os brilhos também. Aqui eu já vou finalizando aqui essa mecha, né? E já vou marcar aqui a separação e começar outra mecha. Eu vou marcar aqui agora essa parte que está mais para trás, né? Vai ter mais sombra aqui nessa parte. Estou usando aqui uma caneta sem tinta, tá? Você pode usar uma caneta sem tinta ou um boleador, né? Boleador de unha. O que importa na verdade é você ter uma ponta de metal arredondada, né? No caso aqui a ponta de uma caneta sem tinta. Tem algumas pessoas que usam também ponta de agulha de crochê. Desde que a ponta de metal não arranhe o papel, não rasgue o papel, você pode usar, tá? Pontas redondas, né, são melhor para usar, para poder afundar a folha sem estragar o papel. Com lápis 4B, já vem direto com 4B aqui agora, já marcando os contornos. Como eu falei, né, algumas partes já vou direto com 4B, onde não vai aparecer fios, como aqui por exemplo, não vai aparecer fios, já vou com 4B. Você vai reparar agora, onde eu marquei com a caneta sem tinta, o lápis não vai pegar. Fica olhando aí, ó. Olha que legal. Então nessas partes o lápis não pega. Claro, né? Se eu afundar o lápis ali com força, né? Afundar o lápis com a ponta bem fina na parte afundada, vai pegar. Mas repare que eu passo da direção contrária. Eu passo o lápis na direção contrária que eu fiz os riscos, para a ponta do lápis não entrar nos vãos, né? Agora eu venho aqui com o lápis, ó, passando o lápis em volta na direção do fio para fazer o aspecto de fios, né? Com lápis H, inclusive aqui eu estou usando lápis H para poder marcar, mas eu tomo um cuidado especial para não passar com a ponta do lápis nas partes que já estão marcados ali os fios, né? Então tomo um cuidado para não enfiar o lápis ali, para não estragar o meu trabalho nessa parte. Fazendo um fundo aqui, essa parte é uma parte que já vai aparecer fios, né? Então sempre que eu vou ver fios, eu vou marcar com H antes. Agora partes são muito escuras, tem muita sombra, eu já nem marco, tá? Já vou direto com 4B. Mas no caso aqui, ó, eu vou marcar com H antes, algum pouquinho em volta, né? Não vou passar o lápis H dentro dos afundados que a caneta sem tinta fez. E vou marcando algumas mechas aqui. Muito importante, o cabelo sempre vai ter mechas, tá? Sempre faça mecha por mecha, tá? Aqui eu tô separando algumas mechas, separando os limites delas. E depois eu vim com o lápis 4B ali para poder já vir escurecendo. Aqui nessas partes que aparecem os fios de cabelo, né? Já vem com 2B também. Onde tem fio de cabelo aparecendo, é aquele processo de sempre, né? Primeiro o H, depois o 2B, depois o 4B. Toda vez que você vê eu usando esse lápis aí, que tá com prolongador, esse aí é o 2B, tá? Sempre que você vê, esse lápis aí é o 2B. Aqui eu venho fazendo a emenda, né? Dessa mechinha que tá meio solta ali por cima da orelha. Aqui também vou dar um fundo aqui com 2B. A gente vem marcando onde dá pra ver fios, a gente vai fazendo com 2B. Aqui já vem direto com 4B agora. Repara que onde eu passei a caneta sem tinta, já não tá pegando o lápis. Olha só que legal, já fica em branco, né? Claro, não pode ficar tão branco assim, né? Por isso depois eu vou vir aí com o pincel para poder tirar esses fios muito brancos. É só para dar um aspecto de fios mesmo, né? Não pode ficar muito branco. A gente só deixa branco quando o cabelo é branco, né? Mas quando não, a gente passa um pincel, porque o pincel vai escurecer um pouquinho, deixar um tom mais acinzentado. Que com 4B já vem marcando aqui as sombras também, divisões de mechas. Essa parte aqui que aparece um pouco mais de fios, né? Tem um pouco mais de claridade. Aqui vem dividindo as mechas também. E é um trabalho assim minucioso de procurar sempre estar separando as mechas ali. Lembrando, mais uma vez, do lado da minha folha eu estou com um grid do lado. Aquele que eu usei para fazer o esboço está do lado ali. E eu estou acompanhando certinho onde eu vejo que estão ali as partes escuras e as claras, acompanhando quadradinho por quadradinho, tá? Então é bem legal você usar o grid também do lado, tá? Para você se orientar. Eu não apaguei o grid nessa parte dentro do rosto, tá? Eu só apaguei o grid em volta do fundo, né? Mas o rosto, o cabelo ainda tá com grid, então eu consigo ver ali as partes claras. Agora com o pincel aqui, eu venho deixando um tom cinza. Olha só como é que escurece, né? O legal do pincel é que ele escurece sem perder aquele trabalho que você fez de textura, né, de cabelo. Então ele não perde a textura, mas ele escurece, já tira aquele negócio de fio muito branco também, tira o excesso de brilho. É bem legal isso, né? Agora deu uma certa apagada, né, naquele brilho que tava.
mas depois a gente vai vir trabalhando aí com borracha, dando alguns brilhos em alguns lugares, né? É muito importante você só fazer brilhos em lugares específicos, tá? O cabelo, ele tem alguns brilhos, mas são pontos específicos, né? Estratégicos de brilho. Não adianta você sair colocando brilho em todo lugar do cabelo, que não vai ficar legal, tá? Então, sempre atento à referência, né? Realismo é atenção à referência. Aqui com 2B agora, eu tô passando em alguns lugares aqui, ó, pra tirar aqueles fios muito brancos, né? Que eu fiz com aquela caneta sem tinta. Eu tô passando agora o lápis 2B para tirar alguns comecinhos que estavam muito claros ainda, para poder tirar um pouquinho, não ficar parecendo cabelo branco, né? Então, olha que legal, já ficou mais natural, né? Agora com a borrachinha, essa aqui é a 2.3 da Tombow, que eu tô usando para poder destacar alguns pontos estratégicos de brilho, tá? Fazendo isso aí com atenção à referência, tá? Tô olhando sempre aqui a referência, então não é uma coisa aleatória, tô olhando ali na referência onde tem pontos que tem mais brilho. Claro, não tô fazendo 100% igualzinho, mas eu tô me baseando, né, na referência para colocar os brilhos mais ou menos nos locais que eles estão na referência. Caso você não tenha a borracha 2.3, você pode usar uma 6.6, tem várias marcas. Claro, né, vai dar mais trabalho porque a 6.6 é mais grossa, você vai ter que cortar ela chanfrada, vai ter que passar mais vezes, mas por muitos anos, quando eu não tinha essa borrachinha, eu usava a 6.6. Dava mais trabalho? Dava, mas também dá certo, tá? Então aqui vem marcando, ó. Alguns pontos ali também chegou a passar a borracha até no fundo, né? No fundo do desenho, para poder destacar alguns fiozinhos. A gente vai aqui se baseando na referência e fazendo alguns fiozinhos, até fiozinhos fora da direção, ó. Olha só, como esse que eu fiz agora. Continuando aqui, essa parte aqui, a parte esquerda aqui já está praticamente pronta, né? A esquerda do desenho está praticamente pronta. Agora volta aqui, ó, caneta sem tinta para afundar ali e deixar outros fiozinhos, né, mais claros, destacar alguns fiozinhos mais claros. Aqui tô marcando com 4B também, tá? Alguns pontos escuros, né, que eu não marquei antes. Eu tô escurecendo um pouquinho mais, vi a necessidade. Também tem isso, né? Várias vezes você tem que voltar no desenho. Às vezes você já terminou uma parte, mas quando você termina uma região ali, você vê que precisava trabalhar mais um pouco ali, você volta e trabalha mais um pouco ali, tá? Sempre atento a isso. Como aí, por exemplo, né? Pra baixo ali, eu já tinha, pra mim tava pronto já antes, mas quando eu fiz aquela parte do fundo, falei, não, tem que escurecer um pouquinho mais, a gente volta escurecendo então. E ali onde eu passei a caneta sem tinta, ó, repara, já ficou uns fiozinhos brancos ali. Aqui vem o lápis H agora, aquele mesmo processo, né? Cabelo, decore isso, né? Sempre vai ser isso aí. Lápis H primeiro, bem apontado sempre, tá? Nunca uso lápis com a ponta grossa, não fica legal. Então a ponta bem fina sempre, várias camadas. Primeiro lápis H, depois lápis 2B, depois lápis 4B. Em alguns casos, né, muito raros, você pode também usar o lápis 6B. Eu gosto muito de usar o 6B para fazer fundo de desenho quando é aquele fundo preto, né? Quando é o fundo preto eu gosto de usar o 6B, que ele preenche mais rápido. Mas dificilmente eu uso o 6B, tá? Aqui vai usar só o 4B. Aqui agora com o lápis 2B, né? Agora eu estou fazendo essa parte com o lápis 2B. Separando as mechas, né? Vou procurar aqui na referência o formato das divisões também. Olha só, onde começa e onde termina as divisões, sempre olhando a referência, acompanhando ali o grid que está na referência também. Aqui eu marco essa divisão com lápis 2B. E também, não só divisões, né? Algumas regiões de sombra, também vou marcar com 2B ali. Também atento sempre ao formato das mechas, nem toda mecha é retinha, algumas mechas fazem ondulações. Então ali, ó, tenho marcando divisões, 2B. Aqui eu já vi a necessidade de escurecer um pouquinho também, então escureço um pouquinho mais. Agora com pincel, né? Uso o pincel para melhorar o contraste, né? Escurecer algumas partes, para dar um contraste melhor, né? Dar um preenchimento, tirar a porosidade.
E com a borrachinha eu venho marcando aqui. Outra coisa importante, ó, quando não estiver pegando a borrachinha, você limpa ela numa folha, que ela volta a pegar. Só passar numa folha ali, no sulfite ali, que ela vai limpar e pegar de novo, tá? Quando ela tá suja, ela não pega. Que eu venho também estrategicamente, né, olhando a referência e procurando os pontos de brilho, tá? Onde eu vejo que tem brilho no cabelo ali, eu venho colocando brilho, mas só onde eu vejo na referência, tá? Sempre vou repetir isso, né, porque é muito importante. Você não faça brilhos aleatoriamente, sempre olha na referência onde tem brilho. Só que agora vai ficar muito chamativo esses brilhos, né? Então eu vou voltar com o pincel aqui depois para poder deixar esses brilhos um pouco mais discretos, né? E só no final que eu vou dar os brilhos definitivos, né? Aqueles brilhos que eu não vou mexer mais. Por enquanto são só marcações de brilho. Vou voltar com o pincel aqui depois para poder não ficar muito chamativo esses brilhos por enquanto, tá? Aqui eu venho marcando, ó, as regiões que tem mais brilho. E agora, como eu disse, né, com o pincel para tirar o excesso do brilho, mas repara que já fica marcado ali onde tem mais brilho, já está marcado. É só depois no final eu destacar eles, mas já está marcado onde tem mais brilho ali. Com lápis H eu continuo aqui com lápis H e venho fazendo aquele processo, né? Repare que eu faço uma mecha de cada vez, faça isso também, tá? Não faça um fundo geral no cabelo não, faz uma mechinha. Olha para você ver, ó, eu marquei o limite, eu marquei o limite da mecha e venho preenchendo dentro com H. Ali eu separei ali, ó, fiz mais uma do lado. Você vai separando por mechas, marcando limites e depois você vem, olha aí, ó, vem com lápis 2B agora, marcando divisões, sombras, mas é uma parte por vez, tá? Não faça a loucura de fazer o cabelo todo de uma vez, depois você vai se perder, tá? Para você não se perder, você precisa fazer uma parte de cada vez. Agora volto aqui com lápis 2B, fazendo aquela camada, né? Divisão aqui das mechas também. Dividindo mechas, fazendo pontos de sombra. Então guarde bem isso, tá? O lápis H, ele é para você fazer um fundo. Você faz um fundo com H e já marca com H também onde vai ser escuro, onde vai ser claro. O 2B, ele é para você já fazer as marcações escuras, já vem escurecendo com 2B. Já vai fazendo também com 2B as partes das sombras, né? Degradês com 2B, as partes mais escuras em geral, né? Você faz com 2B. E para finalizar, só naqueles pontos de mais profundidade, que você vai usar realmente o lápis 4B ali para arrematar ali aquela região que tem mais sombra, né? E a partir de agora, já estou usando o 4B aqui para fazer justamente isso, né? Que é marcar as regiões de mais profundidade, né? Que tem as divisões de mechas mais profundas com 4B. Venho marcando aqui, ó, lembrando sempre bem apontado, tá? Para não deixar poroso o cabelo, tá? O cabelo não pode ficar poroso. Depois o pincel também ajuda. Caso fique alguma coisa porosa, né, no desenho, o pincel ajuda a tirar a porosidade, mas é bom você já vir trabalhando, né, evitando deixar poroso, né? Já usa as camadas com H para tirar a porosidade, já vem se prevenindo, né? Sempre, ó, para prevenir porosidade, sempre lápis bem apontado, fazer camadas com lápis H antes, né, no cabelo. É uma coisa que previne de ficar poroso, né? Então já venho aqui marcando agora com 4B essas divisões mais escuras, dando um destaque, né? Repara que é isso que deixa bonito o cabelo, né? O contraste do tom escuro, né, com um tom claro. Agora com o pincel aqui para reduzir ainda mais os níveis de porosidade, né? Disfarçar também os brilhos em excesso, né? E deixar mais homogêneo. Agora volto reforçando aqui a borrachinha. Essa região eu não passei antes, né? Então tô passando agora aqui a borrachinha para ressaltar os brilhos, para deixar marcado. A borrachinha eu corto ela sempre chanfrada, tá? Eu corto ela com estilete, fazendo um bico nela, para ficar com a ponta sempre bem fininha, porque a ponta dela vem quadrada, né? Vem a ponta reta, na verdade. Então sempre cortar a borrachinha para ficar a ponta mais fininha e dar esses aspectos de fios, né? Para dar aquele risquinho bem fininho, como se fosse um fio. Agora o pincel novamente vai tirar o excesso de brilho. Isso vai dar uma apagada no brilho, mas no final eu volto ressaltando ali os brilhos para encerrar, tá? No final eu faço isso. Essa região eu já fiz um fundo com H, ó. Agora é com 2B, aquele processo de sempre, tá? H primeiro, 2B depois, por último 4B. Já vou separando aqui também, ó. Tem uma mechinha aqui que ela faz uma curvinha, que ela vai... é bem diferente das outras do cabelo, né? Então é uma mechinha diferente aqui, eu faço um formato diferente. Já marquei com H, agora 2B marcando. Tem um brilho ali que vai ficar aparecendo um pouco mais. Eu vou deixar uma parte um pouquinho mais clara ali para eu poder saber onde é. E vou escurecendo em volta. Eu vou marcando ali em volta, escurecendo com 2B. E na sequência já venho ali com 4B para poder também ressaltar as sombras que vão ficar aí. Agora com o lápis 4B
já venho com 4B agora, já fazendo as áreas mais profundas, né? A profundidade do cabelo, da divisão das mechas. Aqui marcando umas sombras também no cabelo, né? Alguns pontos de sombra. Venho marcando com a ponta bem fininha ali. O lápis 4B ele gasta a ponta muito rápido, tá? Então você sempre tem que estar ali apontando ele para ele não perder a precisão. E essa parte aqui vai ser uma região bem escura. Vai aparecer alguns fios ainda. Tô marcando eles aqui, ó, com uma caneta sem tinta. Vou marcando uns fiozinhos. E depois eu venho com o lápis 4B direto fazendo o preenchimento. Aqui ainda tô com caneta sem tinta aqui. Uma caneta esferográfica sem tinta. Vou marcando aqui, ó, onde vai ter algum fiozinho aparecendo, vou marcando já. Pra ele aparecer depois que fizer o preenchimento. Vai ser um preenchimento bem simples, bem rápido até. Você vai ver como vai ser feito, ó. Lápis 4B agora direto. Repara que onde eu passei a caneta não pega, né? O lápis não pega ali, fica os fiozinhos em branco. Então aqui é só eu ir trabalhando em volta. Repara que eu não estou preocupado aqui com a direção dos fios, porque essa região realmente não dá para ver fio nenhum, né? Na referência é uma região totalmente preta ali. A gente fala que é o preto absoluto, né? É aquela região assim que não dá para ver nada. Você passa o lápis primeiro, preenchendo sem se preocupar muito com direção de fios. E depois passa o pincel. O pincel ele vai escurecer ainda mais. Por isso a gente chama de preto absoluto, que a gente escurece totalmente ali. Finalizando aqui, ó, vai ficar assim. Agora venho com o pincel agora para poder escurecer um pouquinho esses fiozinhos brancos, não ficar tão branco, tão destacado, né? Para ficar um tom um pouco mais compatível com o restante do desenho. Agora eu volto aqui com o lápis 4B. Só para escurecer um pouquinho algumas regiões no comecinho do traço branco, como se fosse um degradezinho no começo, para não ficar aquele começo muito brusco, né? Então faça no comecinho dos tracinhos brancos, né? Dos tracinhos mais claros, dos fiozinhos que estão aparecendo, deixa um comecinho um pouco mais disfarçado. Agora para finalizar essa parte aqui, venho fazendo aqui os fiozinhos soltos, né? Região aqui agora eu vou fazer vários fiozinhos soltos aqui em volta, né? Do cabelo dele. E para essa etapa, sempre fique atento à referência, tá? Não saia fazendo fiozinho solto assim, de qualquer jeito, tá? Sempre, tudo na verdade, né? Se você for fazer um desenho realista, sempre olha na referência. Não precisa ficar cada fiozinho exatamente no mesmo lugar, mas sempre tente, né, fazer o mais próximo possível de onde está ali na referência. Vou dar um destaque aqui, ó, para esses fiozinhos que estão com esse brilho, né? Fazer uma sombrinha, né, embaixo deles, para eles ficarem um pouco mais reais, né? Dar um suporte ali de sombra, acompanhando a realidade, né? Tem luz e sombra, então não posso deixar só a luz em alguns casos, né? Depende da luz, até posso deixar o fiozinho só com a luz, mas nesse caso aí fiz uma sombrinha embaixo das mechinhas, né? Porque são mechinhas mais grossas. Aqui vem ressaltando aqui, reforçando, né, a divisão das mechas que ficaram ali. E agora é uma parte assim, de acabamento, né? A gente está fazendo aqui agora o acabamento desse desenho. E desse lado também, né? Alguns fiozinhos soltos ali. Nessa região que ele divide o cabelo, né? Ali que ele divide o cabelo. Então tem uns fiozinhos soltos ali. Então a gente vem aqui fazendo esses detalhes, né? São detalhes aqui, são importantes, tá? São detalhes que fazem diferença, tá? Aqui tem um contorno um pouquinho claro em volta do cabelo dele. Eu vou dar um degradezinho ali para disfarçar um pouquinho isso, fazer alguns fiozinhos aparecendo. Quando eu fiz o preenchimento ali, eu fiz muito reto, né? Agora é hora de voltar aqui fazendo com o aspecto de fios, né? Para ficar mais natural, disfarçar um pouquinho o contorno branco que ficou ali e vir acertando, né? Agora é aquela hora de você fazer o acabamento final, né? Essa parte aqui, ela é muito importante, tá? É hora de você realmente olhar de longe o desenho, olhar a referência, olhar o desenho e a referência de longe, ver se está realmente parecido, procurar os detalhes pequenos, para a gente poder fazer o máximo possível, tá? E agora, como eu disse, a gente vai voltar aqui agora, fazendo realmente os brilhos. Esses brilhos agora não vão passar por aquele processo de a gente passar o pincel por cima, não. Agora vai ficar definitivo, tá? Então é importante agora muita atenção, né, na referência, onde realmente tem os brilhos mais intensos no cabelo, para poder a gente estar fazendo aqui sem erro, né? Então, a borrachinha bem cortadinha ali, bem fininha, né, a pontinha da borracha, para poder não errar, atenção à referência e procurar aqui agora os pontos de luz que estão refletidos aqui no cabelo.
limpando a borrachinha, ó, quando ela suja, ela para de pegar, então tem que limpar ela na folha. Você esfrega ela, vai limpar e volta, olha que beleza, ela volta de novo a funcionar. É só limpar ela ou cortar de novo, né? Eu sempre corto, eu gosto de cortar, né? Não é muito legal ficar cortando porque essa borrachinha, ela é difícil encontrar para comprar, né? O refilzinho dela, você tem que comprar de bastante e não é fácil de encontrar, tá? Às vezes até já aconteceu de ficar em falta, né? Você querer comprar e não encontrar, porque é um produto importado, né? É meio complicado isso, né? Então também dá para usar, né? A 6.6, como eu já falei, mas dá um pouco mais de trabalho. Vai ter que fazer mais camadas, vai exigir mais tempo para fazer. Mas com a 6.6 também dá certo, mas exige um pouquinho mais de trabalho para fazer isso. Por muito tempo eu usei a 6.6 para fazer esse tipo de coisa, mas dava bastante trabalho. Por isso eu optei por essa, né? Que ela apaga melhor, ela é mais precisa. Mas caso você não tenha, não é isso que vai te impedir de fazer, tá? Você pode usar uma borracha 6.6 ou uma borracha normal cortada. Quando a gente realmente quer fazer uma coisa, não tem nada que impeça, tá? Pode dar mais trabalho, mas você consegue também com outros materiais. E se você chegou até aqui no vídeo, deixa seu like aí, compartilha e deixa um comentário pra gente saber o que você achou. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí. Eu estou à disposição aqui para poder ajudar você, certinho? E aqui eu volto novamente a limpar a borrachinha, né, para voltar a ter precisão de novo. Então volto aqui, repare que o brilho no cabelo geralmente acontece na curvinha do cabelo para destacar volume. Então essa é uma regrinha de brilhos, né? O desenho em si, né, tem várias regras, desenho de criação principalmente. Se você gosta de criar personagens, você tem que saber alguns padrões, né, de proporção, de brilhos, de aspecto, de textura. Não é o caso do desenho realista. Desenho realista a gente foca na fotografia, né? A gente usa referência, né? Sempre focar na referência para sair o mais próximo possível, mas também é bom você saber esses aspectos de regrinhas, né? De brilhos, de volumes, de texturas, perspectiva legal. Então são outras coisas que você tem que saber também, né? Não é o caso aqui agora, mas fica a dica aí, tá? Fica atento em aprender isso também, além do realismo, para você poder criar também seus próprios desenhos, além de copiar fotografias. Tô chegando ao final aqui então dessa aula, estamos quase acabando aqui, só acabando aqui os últimos detalhes. Espero ter ajudado, tá? Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários aí, e eu tô sempre aqui à disposição para poder ajudar, tá joia? Espero ter ajudado aí e até a próxima aula.